bom dia, um ótimo sábado para você que me assiste aí da sua casa, você daqui do estado de Goiás, do entorno, você que está aí de fora assistindo pela internet, muito obrigado pela sua companhia, começando agora pela Fonte TV, o nosso programa Ser Mulher. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Leonardo Freire, que é psicólogo, e vai trazer orientações de como ajudar uma pessoa que está presa no vício das drogas. Vai conversar com a gente aqui um pouquinho também com os pais, os professores, os ajudadores, a como evitar que suas crianças, seus adolescentes entrem em contato com esse vício terrível que prejudica aí a vida não só da pessoa, mas de toda a família, né? Todo o círculo ali em volta da pessoa fica envolvido ali, sofre com tudo aquilo, então você não pode perder. Daqui a pouquinho aqui no nosso estúdio nós vamos conversar sobre isso. Você ainda vai conferir, mulheres, dicas de uma maquiagem rápida para você fazer durante o dia, sair para trabalhar maquiada, bonita e rapidinho, né? Porque a gente sai já com o horário assim marcado, tem que ser uma coisa bem rápida, bem prática, você vai aprender aqui hoje. Vamos ter ainda uma receita deliciosa, uma salada para você aprender a fazer aqui no nosso quadro Cozinha Fácil. E também vamos tirar todas as dúvidas. O pessoal mandou pra gente, mandou pra mim pelo Facebook, querendo saber o que é psoríase, né? O que diz respeito a essa doença, os sintomas, o tratamento. Então você não pode perder no quadro Você Pergunta, a doutora Priscila Responde. Nós vamos conversar hoje sobre psoríase e você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Lembrando a você que quer que algum assunto seja discutido aqui no nosso programa, mande seu recadinho pra gente, pode ser pelo Twitter, pode ser pelo Facebook. Vou pedir pro pessoal colocar aqui na telinha pra você algum assunto, algum tema que você quer que seja abordado aqui no nosso programa, mande aqui pra gente. E ainda no Procorpo você vai aprender a definir o seu corpo usando uma faixa elástica. Hoje tem muita diversão aqui também. Tudo isso daqui a pouquinho no nosso programa Ser Mulher. E eu quero aproveitar e dar uma dica para vocês, mulheres grávidas, mulheres que estão gestantes, que estão aí me assistindo. Você encontra, gente, roupas maravilhosas, confortáveis e na moda, super atuais, ali na loja Amor Maior, que fica ali no Jardim América. Continuação ali da Avenida T10, no sentido do Jardim América. Vá até lá, confira as novidades, coleção nova tá chegando. Você não pode perder, hein? Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho. Voltando no nosso intervalo, eu já estou aqui com o Dr. Leonardo Freire, que é psicólogo, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre um problema que não deixa de ser atual, sempre existiu, ainda existe e, se não acontecer nada, vai continuar existindo durante muito tempo, que é as drogas, né? E a gente vai começar a conversar aqui. Se você quiser ligar, tirar a sua dúvida, caso eu não faça a sua pergunta aqui, você pode ligar no 3254-1079 e fazer sua pergunta aqui ao vivo. Bom dia, doutor Leonardo, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos e é muito bom estar aqui para falar sobre um assunto que é de extrema importância na nossa sociedade, né? Pra gente começar, por que uma pessoa que não tem problemas se torna usuária de drogas? Porque tem também, eu acho que é mais um chavão, né? A pessoa começa a usar droga porque tem problema. Mas nem sempre é assim, né? A gente vê aí casos de pessoas que aparentemente tinham uma vida, um cotidiano tranquilo, uma vida aparentemente equilibrada, digamos assim, a nível de emoções, de problemas psicossociais e que começa a usar drogas. O que leva a pessoa a usar drogas? Bom, eu percebo assim, que eu acho que nunca é do nada. Eu acho que é um processo onde a pessoa está vivendo algum tipo de dificuldade. É igual você falou mesmo, aparentemente não tem nada. Não tem nada. Ela financeiramente está bem, tem família, a pessoa tem um círculo social bacana, mas internamente ela passa por alguns tipos de dificuldades. Ou seja, ela às vezes não tem conseguido lidar com algumas emoções,
ou até mesmo com a dificuldade de relacionamento com algumas pessoas. Então, assim, eu penso que não é do nada que a pessoa começa a usar, é um processo que, em alguns casos, pode vir desde a infância, um retraimento, né, uma dificuldade de interação social, onde a pessoa começa a usar algum tipo de substância para poder se soltar mais, para poder lidar com algum tipo de problema. Perder a timidez, isso começa, né, na adolescência, onde o grupo social começa a ser cada vez mais forte e influenciar mais, né, esse adolescente. E realmente na adolescência é a fase mais comum, é a fase em que mais tem o início, né, o contato com a droga maior durante o período da adolescência? Olha, hoje em dia não é mais nem na adolescência, é na pré-adolescência. Olha só, já está ficando mais precoce ainda. Na década de 80, o início do uso de algum de álcool ou com algum tipo de substância psicoativa era década de 80, volta de 14 anos, década de 90, 13 anos. Hoje existem pré-adolescentes de 11, 12 anos que começam a ter o início, o primeiro uso. E aí, consequentemente, os 13 anos, 14 anos, vai aumentando. Agora, uma outra coisa que, assim, pelo menos, eu sou mãe de criança, eu ainda não tenho pré-adolescente, adolescente, mas a gente imagina, né, pelo que a gente já até viveu na nossa adolescência, na nossa pré-adolescência, os amigos, o ambiente ali, principalmente da escola. O pré-adolescente, o adolescente, ele passa muito tempo na escola. Aquilo ali influencia muito. E às vezes a pessoa pode até ter uma família presente, né? Os pais ali com um casamento legal, vamos supor assim, uma certa estabilidade familiar, e ela vira a experimentar drogas apenas por curiosidade, porque o amigo dela, poxa, olha lá, aquele cara, ele é super maneiro, ele se dá bem, ele é super, assim, popular no meio da turma e ele usa, e tem essa questão da curiosidade ainda. Então, a adolescência, ela é uma fase, um período da vida onde começa a ter algumas mudanças, né, naquele indivíduo, que é o quê? Embora na infância, né, a criança ela tem uma influência muito grande dos pais, né, aquele ambiente ali familiar, ela tá ali protegida, onde o pai ela tem um referencial muito forte. Quando chega na adolescência, o grupo, o meio, o grupo social começa também a ter uma influência, né? Assim como a dos pais, não é que os pais deixam de ter influência, mas o grupo, os colegas, as amizades, seja na escola, no bairro, na vizinhança, começa também, né? A falar mais alto. Não é falar mais alto, mas a disputar essa atenção. E aí, pode ser que para entrar em alguns certos grupos, né, para ele não se sentir excluído ou para não se sentir rejeitado, ele começa a ter alguns tipos de comportamentos que antes ele não tinha, para ser aceito. Então, assim, aí ele começa, né, hoje em dia existe uma permissividade muito grande, né, nos ambientes públicos, onde criança e adolescente têm acesso à bebida alcoólica, né, ou outros tipos de droga. E ali começa, né, na adolescência, uma fase assim, de rebeldia, no sentido assim, de questionar, né, a autoridade desse pai, a autoridade desse professor. E aí junta com alguns comportamentos, né, que é típico da fase, né, da adolescência, e consequentemente o uso de álcool e outras drogas começa a fazer parte desse grupo, onde começa a ter festinhas, começa a se reunir, né, para se divertir, e aí começa o uso de algum tipo de substância. Agora, também é bom esclarecer que nunca é do nada. Esse adolescente que começa a estar num grupo de colegas, os pais com certeza usam o álcool, usam o cigarro. Então, assim, com certeza... Ele já está familiarizado de uma forma ou de outra com aquilo, né? Tá certo. E agora,
como que os pais, né, os familiares, as pessoas que amam mesmo, que estão ali em volta desse adolescente, dessa criança, o que fazer para, como saber se a pessoa está usando ou não algum tipo de droga? A gente sabe que tem alteração no comportamento, né? O que eles têm que ficar atentos para realmente começar a ficar, nossa, será que não tá tendo alguma coisa, não tá tendo uso de alguma substância? É importante o pai estar sempre presente. Se o pai ele é presente na vida dos filhos, se os pais, né, são presentes na vida dos filhos, eles vão perceber essa alteração de comportamento, que é natural. O adolescente começa a se envolver, né, seja com determinados tipos de drogas, né, seja no álcool, ou seja na maconha, ou passando na adolescência, né, passando para outros tipos de substâncias como a cocaína ou o crack, né, cada um desses tipos de droga, né, vão dar sintomas diferentes, vão dar reações, comportamentos diferentes. Então, altera o comportamento, né, de formas diferentes. Então, assim, se o pai ou a mãe, né, tá ali presente na vida do filho, ele vai perceber que alguma coisa está diferente. Né, uma certa agressividade ou uma certa sonolência, dependendo do tipo de droga, né? Chega alterado à noite ou chega depois de um sábado. Aquele negócio dos olhos ficarem vermelhos também fica. Algum cheiro. Então tudo isso assim são sinais que o adolescente vai mostrando. Tá certo. E nós temos uma pessoa na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Eu não vou me identificar, porque eu quero saber detalhes. Porque minha filha, ela usa maconha. Ela e o namorado dela. Aí eu queria saber se no futuro, assim, igual ela tá pretendendo casar, tal, se vai prejudicar na gravidez dela. Tá certo. Porque eu sei, porque eu já vi, já perguntei, e ela falou que realmente fuma e não sabe quando vai parar. A gente sabe que o uso na gravidez, na gestação, causa mal pro bebê, né? Agora, pelo que eu entendi, a senhora quer saber se o fato dela usar esse período todo antes, se ainda assim pode prejudicar, é isso? Engravidar, porque fez uns exames esses dias, a médica falou que ela talvez não poderia engravidar, não sei. Aí eu queria saber, porque tá querendo casar, mas é assim, quando tá no efeito da droga, é um amor de pessoa. Quando para, volta ao normal, é muito estressadíssima mesmo. Entendi. Com ela, com a gente e com o namorado. E com o namorado. Aí eu queria saber se a maconha em si, ela faz mal realmente, se vai prejudicar, assim, alguma coisa. Assim, na formação do bebê. Tá, joia? Obrigada pela sua participação. Embora não seja médico, psicólogo, né, mas... Então, é uma adolescente? Eu não ouvi. Ela não falou a faixa etária. Ela falou que a filha dela e o namorado usam, né? Já falaram que usam e que estão pensando em casar. E, segundo a médica, a ginecologista, falou que ela pode ter problema. Então, pelo que ela relatou, o uso da maconha, né, já tem atrapalhado o convívio dela socialmente. Então, assim, o mais importante nesse momento é ela mostrar, ela enquanto mãe, mostrar as consequências dessa escolha dela. Seja da filha adolescente ou da filha jovem que ela tem dentro de casa. Ou seja, mostrar isso. Os pais, eles têm que... Chegam a uma certa idade que os pais não têm que obrigar e tirar, assim, fazer de uma forma... intrusiva, né? A escolha é da pessoa, né? A pessoa tem que escolher. Isso, e é importante mostrar para esse adolescente ou para esse jovem as consequências que isso pode trazer. No caso dela, né, mulher, pode sim trazer consequências, seja de qualquer tipo de uso de substância psicoativa. Durante a gravidez tem, né? Você a gente fala que é malformação fetal, né? As drogas podem causar malformação no bebê. O bebê pode nascer com alguma alteração, alguma malformação nervosa, cardíaca, nefrogênica, a gente fala, no sistema urinário. Então, traz sim, né? A droga é maléfica, querendo ou não. Agora, o que fazer quando a pessoa, ela tá usando drogas e ela, às vezes, ela nega, né? Ela ainda tá naquela negação, tenta enganar por todas as formas, mas
como você mesmo disse, tudo aponta para realmente confirmar que a pessoa está usando drogas, tem alteração do humor, o cheiro, o comportamento, tudo muda, né? O que fazer quando a pessoa ela ainda está nessa fase de negação? De negação. Então, aproveitar alguns momentos, né, algumas oportunidades para mostrar para esse filho, seja através da televisão, do jornal, as consequências desse uso, né? Explicar para ele, ter esse diálogo aberto, se manter aberto e, dependendo do tipo de comportamento ou do que o adolescente mostrar, confrontar. Tem que saber confrontar. Os pais, eles têm esse papel, né, de confrontar um pouco os filhos. Então, assim, tem que saber fazer isso. Não é de uma forma totalmente agressiva para também não... A pessoa não ficar armada também, não né? ficar armada. E se o pai percebe esse tipo de comportamento no filho, os pais procurarem ajuda, ou os responsáveis, né? Às vezes é um avô, uma avó que cuida, uma tia que cuida dessa criança adolescente. Então, é importante buscar ajuda de algum profissional, de algum especialista, para ele poder se instrumentalizar. Ou seja, adquirir recursos para saber lidar com essa dificuldade. Por quê? Isso aparece, a família não planeja, né? Ter um usuário ou algum dependente na família. Então, assim, às vezes pega de surpresa mesmo. Na maioria das vezes, né? É de supetão. E nós temos outra pessoa. Alô, bom dia. Alô. Bom dia. Bom dia. Quem fala? Marcelo. Ô, Marcelo, pode fazer sua pergunta. Eu queria fazer essa pergunta pro doutor aí. Isso. Tem alguma possibilidade de a pessoa usuária de crack ter filho? Ah, tá. Você tem como ter filho. Você fala, por exemplo, a mulher que continua usando crack durante a gravidez? O homem. O homem, tá joia. Obrigada pela sua participação. Então, ter condições, tem, né? Agora, dependendo... De gerar a criança, vai ter. Não atrapalha para gerar a criança, né? Ter condições tem, né? Para gerar essa criança. Agora, existe uma... perde a qualidade do esperma do homem, né? Isso ele perde em qualidade. Assim como a mulher também perde, né? Na qualidade, na gestação dessa criança. E, consequentemente... Pode vir com malformação. Má formação fetal, né? Posteriormente, né, mostrar alguns tipos de alteração, né, da saúde, né, dessa criança, desse bebê. Agora, uma coisa que eu queria abordar aqui, porque eu acho que hoje a mídia tem uma arma muito grande, né, nas mãos, e quando bem utilizado faz um bem enorme para a sociedade. Eu acho que hoje a criança, o pré-adolescente que às vezes esteja assistindo, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar do malefício que as drogas causam. Mas, às vezes, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência de que aquilo faz mal, de que a longo prazo vai acarretar problemas de saúde, não somente na pessoa, mas em toda a família, né? Desestabiliza a família inteira. A pessoa, às vezes, continua usando, né? A gente sabe que é um vício, né? É uma pessoa que a gente pode considerar como doente, né? Ela tá dependendo ali daquela droga, daquela substância. E como ajudar? Como que uma pessoa, às vezes até esteja nos assistindo, já tentou sair das drogas, já tentou parar de consumir, mas não consegue? Então, é importante essa pessoa buscar uma ajuda, ou a família buscar uma ajuda para eles, para os pais ou para os responsáveis, né? Ou o esposo ou a esposa, né, dessa pessoa que é usuária. E cada caso é um caso, Priscila, porque assim, não dá para você generalizar, né, qual que é o tipo de tratamento para essa pessoa. O mais certo é analisar cada caso, porque às vezes os pais se alardeiam por conta de, às vezes, de um uso, né? Ou porque encontrou um cigarro de maconha e já quer internar. Então, é importante não ficar em pânico, né? Procurar ajuda de profissionais que têm já, como se diz, sabe trabalhar, né? Procurar esse equilíbrio,
buscar uma ajuda para saber lidar e não assim correr, né, de forma emergente, já tomar atitudes assim que não vai ser o melhor para o familiar, né? Não vai ser o melhor para aquele familiar. Então assim, às vezes é um tipo de uso ou às vezes é um abuso e saber até que ponto isso já virou dependência, para aí sim, né? Ou se for o caso, internar, ou então ter um tipo de acompanhamento ambulatorial, seja no serviço público ou privado. Tem essa ajuda no serviço público, as pessoas podem procurar? Tem. Hoje em dia isso ampliou, mas ainda é muito pouco, né? Os serviços disponibilizados, serviço público, que são os CAPs, né? Os ambulatórios de álcool e drogas, onde a pessoa pode estar buscando ajuda. Agora, existem outros profissionais, que seja psicólogo ou psiquiatra, que pode estar oferecendo esse tipo de ajuda. Né? E eu acho que é importante, aí no caso, não é a pessoa, a usuária de drogas apenas que vai se tratar, mas é toda a família, né? Esse seria o ideal, né? Toda a família, né? Porque assim, quando a família tem uma pessoa, um usuário, né, dentro da família, todo mundo fica tentando apontar o culpado, né? E não existe um só culpado, né? Não existe uma só pessoa que é responsável pelo uso daquele filho, ou daquela irmã, ou do esposo, ou da esposa. A família, ela tem que ser vista como um sistema, né? Como um todo. Então, assim, um membro da família influencia o outro. Então, assim, quando existe esse tipo de problema, é importante a família sempre procurar, né, lidar com aquela situação, procurar ajuda e não, igual eu falei, não ficar em pânico ou tentando achar culpados. É importante ela ir em busca, né, desse ajuda. Por isso que é importante também, em alguns casos, famílias que participam de grupos de apoio mútuo. Que trocam experiências. Trocam experiências. Por quê? Tem certos tipos de família que eles pensam que só eles estão vivendo aquele tipo de problema. Só eles passam por aquela dificuldade, passam por aquela situação. E aí, quando ele entra em algum grupo, entra em esses grupos de mútua ajuda, aí eles percebem, né, que outras pessoas também passam. Também passam por aqui. E as pessoas ficam com vergonha de início, né? Nossa, o que as pessoas vão pensar de mim? O que o fulano ou a fulano vai pensar de mim? Mesmo porque esses grupos são excelentes, porque às vezes a experiência do outro pode, né, ajudar. Pode enriquecer, sim. E assim, ela ali dentro ela vai adquirir mais esperança, né? Outras perspectivas para lidar com aquela dificuldade, outras pessoas já passaram. Agora, isso é importante, mas nada impede uma busca de uma ajuda profissional especializada, qualificada. Tá certo, e nós temos outra pessoa na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Rosimar. Ô, Rosimar, pode fazer essa pergunta. Eu gostaria de fazer a pergunta pro médico aí. Isso. O meu filho, ele tá muito aprofundado nas drogas. Ele passa a noite todinha na rua, ele usa crack e durante o dia ele fica em casa o dia todinho dormindo. Quando é à noite ele sai novamente. E eu tento ajudar, mas ele não quer ajuda. Eu quero internar, ele diz que não vai internar, porque diz que não está doente. Quem fica internado é doido. E eu não sei o que eu faço mais. E ele está vendendo os trem da minha casa todinho. Dentro da minha casa, praticamente, ele já vendeu quase tudo. Eu trabalho, eu sou separada. Aqui é só eu e Deus. E eu não sei o que eu faço mais. Você quer saber onde você pode procurar ajuda? Onde que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, que eu já tentei até comprar uma corda, amarrar, eu sei que se eu fizer isso eu vou presa, mas até isso eu já pensei em fazer, porque eu tô completamente desesperada mesmo. Ele, só pra ele ter uma noção, qual que é a faixa etária? Quantos anos mais ou menos ele tem? Alô? Oi. Oi, 20 anos? 20 anos. Então, tá, joia. Obrigada pela sua participação. E aí a gente vê o desespero de uma mãe, né? Ele já começou a vender as coisas dentro de casa, já fica o dia todo fora, não quer se tratar. O que ela pode estar fazendo nesse caso? Então, buscar uma ajuda profissional. E buscar também estar em algum grupo
de apoio. Aí, no caso, ela, né? Porque ele não quer. Por que eu falo isso? Ela buscar ajuda para ela primeiro. Para ela saber lidar com essa dificuldade, para ela saber lidar com essa situação. E, assim, colocar alguns limites. Mesmo esse jovem tendo esse tipo de dependência, dependendo do tipo de comportamento dos pais, colocando alguns limites, né, sabendo lidar, o adolescente ele vai buscar outros meios, né, de adquirir esse recurso para manter o vício dele. Então, assim, é importante essa mãe, ela não perder a esperança, não perder, né, acreditar, né, que existe uma ajuda, acreditar que existe uma solução. Agora, é ir atrás, né, para ela. E aí sim, ela, sabendo lidar com essa situação, ela vai mostrar para o filho o tanto que ele já perdeu no uso dessa substância, do crack. E assim, igual esse desespero dessa mãe. Existem diversas mães que hoje em dia estão passando nessa situação, passando por esse tipo de dificuldade. Então, assim, existe realmente uma omissão do poder público, né, em poder proporcionar um tratamento qualificado para essas famílias, mas buscar ir em algum CAPS ou ir em algum ambulatório de álcool e droga, ou buscar algum profissional que possa, às vezes o simples fato da mãe ir lá desabafar, ter com quem contar aquele problema. Ela vai ter força para aguentar dentro de casa. Vai ter força. Ela vai perceber também nela alguns comportamentos que, assim, ela está bastante fragilizada. Então, assim, ela às vezes alimenta o vício desse filho. Às vezes por não saber lidar. Então, assim, ela vai adquirindo recursos, se fortalecendo emocionalmente para poder continuar enfrentando. Porque não vai ser assim de uma hora para outra. Gera um estresse ali, vamos supor, econômico, né? Financeiro, já começa a ter essa rala para comprar as coisas dentro de casa, some. Então tem toda essa questão, tem a questão emocional ali, né? Da própria família mesmo. Aí acaba criando uma distância muito grande, né? É mais difícil ainda ajudar, é um problema muito grave. Agora eu quero saber, e só esclarecendo, em alguns casos, né? É importante a ajuda medicamentosa, né? Ela pensou que eu sou médico, mas sou psicólogo, mas eu vejo isso, a importância para a pessoa sair da abstinência, lidar com a abstinência, né? Tem medicamentos, então, que auxiliam. Tem esse recurso, né? Não só psicoterapêutico, né? De falar, né? De lidar psicologicamente, emocionalmente com esse problema, mas para esse dependente, né, de crack ou seja de outras drogas também pesadas, né, como a cocaína, existem medicamentos para minimizar os efeitos dessa abstinência. Que é duro, né? Quem já viu uma pessoa em crise de abstinência sabe. Às vezes o pessoal fala, ai, você ter vergonha na cara, né? E largar as drogas não é bem assim. É outra questão. Né? Porque o dependente, a pessoa que é viciada, que depende daquilo ali, é como se ela não conseguisse viver sem aquilo ali. Esse é um ponto importante que você está tocando. Evitar julgamentos moral. Né? Esse julgamento moral não vai ajudar em nada o seu filho, ou o seu adolescente, ou o seu esposo. Não é falta de vergonha na cara, não é falta de vergonha na cara. É uma dificuldade que a pessoa está passando, ou uma dificuldade que ela está lidando naquele momento que ela não está conseguindo. Então, assim, não é falta de vergonha na cara. Então, assim, é um drogado ou um alcoolista. Não é assim, xingando, julgando, sendo agressivo verbalmente que você vai ajudar essa pessoa. Não, é realmente sendo compreensível de uma forma firme, né? Para não mostrar que você não é conivente com aquela situação que ele está vivendo, mas também não fazer isso de uma forma agressiva. E aí, assim, a pessoa que já está vivendo, né? Ela sente essa vergonha que ela está passando. E ainda junto com a dificuldade, né, orgânica que a droga produz, né, provoca no organismo. Então, assim, a pessoa
não contar com esse apoio familiar, ela não vai sair dessa dificuldade Não vai nunca. conseguir. Agora, uma coisa que eu queria, até a sua experiência profissional ali no dia a dia, o que você vê no consultório ali, de psicologia, sobre até uma discussão, é algo que político, né? Aí se legaliza ou não legaliza as drogas, a gente já viu aí várias discussões sobre o assunto, mas na sua opinião, do que você vê no dia a dia, pessoas ali, não só a pessoa, mas famílias arrebentadas pelo consumo de drogas, na sua opinião, tem que ser legalizado, não tem? Definitivamente não. Não deve ser legalizada a droga. Existem já as drogas lícitas, né? Que é o álcool. Que causam muito mal. Causam muitos males na nossa sociedade. Já existem, né? O álcool, o cigarro, né? O tabaco. E agora, legalizar, seja a maconha ou o uso, né, de cocaína, as pessoas tiram muito modelos, né, de outros países, modelos europeus, né? E assim, hoje em dia, eles fizeram essas legalizações na década de 90. Hoje em dia, eles colhem a consequência, né, dessa legalização. Por quê? Como na Holanda, virou um turismo de viciados, virou um turismo... Então, assim, quem for visitar, né, pessoas que já conhecem, né, esses países que legalizaram, mostra que não surtiu avanço. Não é avanço, sociedade alguma. Não surtiu o resultado esperado. Então, assim, e o Brasil não tem condições de lidar com esse tipo de legalização, onde as leis ainda são bastante frouxas. Agora, é muito importante essa iniciativa com relação à lei seca, né? Ter enrijecido, né, cada vez mais a lei. Por quê? Acho que é bem por aí, né? Mostrando as consequências que tem o uso de bebidas com a direção, que causa diversos transtornos. Agora, imagina legalizar outros tipos de drogas e aí fazer campanhas para né, conscientizar essas pessoas. Vai aumentar ainda mais o número de famílias que estão passando, por exemplo, que essa senhora que ligou está passando, né? Acho que não é por aí, acho que é incentivar outros tipos de práticas mais saudáveis, saber lidar, né, com sentimentos, saber lidar no diálogo ali dentro de casa. Acho que não é... A questão do uso de substâncias sempre fez parte, sempre vai fazer parte da nossa sociedade. Sempre fez parte na história da humanidade. Agora, não é assim, legalizando que vai tirar o problema, né? Solucionar alguma coisa. Não. E assim, falando agora daquela pessoa, aquele usuário que às vezes era caso, por exemplo, de internação, era um dependente mesmo. A pessoa escolheu, né, se tratar. Ela ficou ali naquele período de internação, provavelmente usando até medicamentos para ajudar, né? Naquela fase de abstinência e tudo. Mas aí os profissionais ali atendendo já julgou que ela tá bem para voltar aí para sua rotina, para o seu cotidiano, para voltar para casa. Aí também é uma outra fase nova para a família. Como que a família recebe essa pessoa, né? Qual a melhor maneira dela continuar ajudando, porque o tratamento continua, né? Saiu ali do estado de internação, foi para casa, mas o tratamento continua. Como lidar, né? Qual a melhor maneira ali de lidar com essa nova situação? Algumas famílias não estão preparadas para receber esse usuário, essa pessoa em recuperação, né, após o tratamento dela na internação. Porque é o próprio comportamento da família que ele é muito sem limites, em excessos, né, abusivos, seja na alimentação, né, seja no gasto, né, com dinheiro. As famílias não sabem lidar, né, com os recursos que ela tem. Então, assim, isso aí a pessoa está em tratamento e aí vai para dentro de casa e encontra os mesmos problemas, né? A mãe muitas vezes abusiva, ou o pai, né, que continua bebendo, né,
ele não tem problema, mas às vezes o filho tem, né? Assim, entre aspas, ele não tem problema. E aí o adolescente ou jovem vai para esse ambiente familiar que é o mesmo, ou seja, não adianta só a pessoa mudar. Então, assim, um tratamento sério e eficaz é para a família. Por isso que eu falei também de alguns grupos como Amor Exigente, que é um grupo de mútua ajuda que proporciona à família um ambiente ali onde ela vai discutir, onde ela vai saber lidar, onde ela vai saber reconhecer em si, né? O profissional também ajuda isso, né? A saber reconhecer ali naquele sistema familiar o que alimenta, né, esse vício desse adolescente e assim, tem famílias onde a mãe, né, é dependente de algum tipo de medicamento, né, antidepressivo, né. Precisa mesmo de ajuda. Doutor Leonardo, repete só o nome do grupo para quem está assistindo, quiser procurar esse grupo, procurar ajuda. Existe o Amor Exigente, é um grupo que eu conheço, eu recomendo, né, para várias famílias. Hoje em dia tem a internet, onde você pode digitar lá, né, Amor Exigente. Tem diversas localidades do Brasil e em Goiânia, em várias regiões. Então, ótimo. Então já tem uma ajuda aí para você que está aqui nos assistindo, né? Então, Leonardo, muito obrigada pela sua vinda aqui. Eu acho que enriqueceu muito. E é isso, né? Acho que a luta contra as drogas continua, tem que continuar e tem que mobilizar a sociedade inteira, né? E a melhor forma, Priscila, é a prevenção, né? Os pais, os educadores, né? Todo mundo é modelo um para o outro, né? É um modelo de vida. Então, assim, sempre que os pais puderem introduzir, né, na família hábitos saudáveis, ele já está fazendo ali por si só uma prevenção. Saber ensinar os filhos a lidar com o limite, né? Saber dizer não, isso já é mostrar o limite. Saber lidar com o prazer, porque falar que droga não é prazerosa, isso é um engano, mentira, é um mito. Dá aquele prazer momentâneo. E mostrar para essa criança, para esse adolescente, que existem outras formas de obter prazer na vida, né? Como a prática de esportes, a alimentação é um tipo de prazer, mas uma alimentação saudável, né? Praticar esportes, viajar, leitura, diálogo, né? Diálogo, hoje é isso. Hoje tem ficado muito pobre, hoje tem crianças que ficam em regime integral na escola, os pais deixam 7h30 da manhã, buscam 6h30 da tarde, a criança já dorme no carro, acaba tendo contato fim de semana e olhe lá, né? Isso prejudica, sem dúvida alguma, né? Então, a criança fica nesse regime integral, os pais às vezes chegam depois, né, desse horário, do horário da criança chegar em casa, porque está num trabalho, e acaba que o final de semana é muito corrida. Então, fica ali um ambiente onde existe uma família, mas pessoas estranhas. Então, é importante sempre estar presente, às vezes tirando um pouco do seu tempo de trabalho para estar com o seu filho ou com o seu adolescente, sendo realmente ali um pai, né, presente, pai ou uma mãe presente, parceiro desse filho. Por si só, você já vai estar fazendo a prevenção. Sem dúvida. Né? Tá certo. Muito obrigada, viu? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando de psoríase. Não sai daí. E agora nós vamos conversar sobre um assunto que foi pedido aí pelo nosso telespectador. Nós vamos falar sobre psoríase. Lembrando a você que quer que algum assunto, algum tema seja abordado aqui no nosso programa, envie seu recadinho pra gente. Pode ser pelo Twitter, pode ser pelo Facebook. A produção vai ter o maior prazer aí de atender o seu pedido. Vamos agora então tirar as nossas dúvidas sobre psoríase. Então vamos lá, né? Vamos começar então pelo que é a psoríase. A psoríase é uma doença inflamatória crônica, né? Acomete a pele e pode acometer também as articulações.
E como que ela é, né? Como que ela aparece, os sintomas dela. É uma mancha, como se fosse uma mancha vermelha, uma lesão, a gente fala que é lesão eritêmato escamosa, ela descama, é uma mancha vermelha que descama, né? Eu tenho aqui uma ilustração, fica bem vermelhinho assim e vai começando a descamar, vai tendo essas escamas. Aqui nessa foto a gente tem a imagem do joelho, tem os locais mais comuns, né, que a psoríase acomete, que são os joelhos, os cotovelos, a região sacral, lombo sacral, aqui bem acima ali do bumbum, e o couro cabeludo. 90%, né, que a gente chama de psoríase em placa ou psoríase vulgar, é o que mais ocorre, já é geralmente nesses locais, mas pode acometer aí o corpo inteiro, né? Pode acometer qualquer parte. Aqui a gente tem ilustração ali no cotovelo, no couro cabeludo. E é assim mesmo, é as manchinhas vermelhas que começa a descamar. Muitos pacientes relatam prurido moderado a intenso, né? E uma coisa importante da gente falar da psoríase é o quê? Que ela não é contagiosa. Ela não passa de uma pessoa para outra. O que causa a psoríase então, né? A gente caracteriza a psoríase como uma doença multifatorial. Tem uma predisposição genética, isso quer dizer que se o pai tem, a mãe tem, o filho vai ter. Ele tem uma predisposição, ele tem uma chance maior de desenvolver a psoríase, né? Mas não é 100% que ele vai desenvolver. Tem os fatores ambientais que vão interferir, aí tem história de infecção, de traumas. Traumas pode ser físico, pode ser químico, pode ser um cirúrgico. E o interessante da psoríase é que ela ocorre, né, algo que a gente chama de fenômeno de Koebner. Às vezes o trauma aconteceu aqui no braço, por exemplo, e a lesão, a mancha, a lesão da psoríase aparece no joelho. Aparece distante, longe de onde foi o trauma, né? E o que mais que a gente pode falar? Ela pode coçar, sim. É uma doença relativamente comum, né? Hoje, mais de 3 milhões de pessoas têm psoríase, mas geralmente a incidência aí é 3%. Então, de cada 100 pessoas, 3 têm psoríase. O diagnóstico, ele é clínico, né? E importante a gente falar que não é uma doença contagiosa. Embora tenha aí um cunho emocional muito grande, às vezes tem um estresse emocional que leva ao aparecimento da psoríase, da lesão psoriática, ou às vezes também não tem alteração emocional nenhuma, mas a própria psoríase leva a alterações emocionais. Por quê? Porque tem ainda muito preconceito quanto à doença, né? Às vezes no ambiente de trabalho ali, você começa a olhar aqui uma mancha avermelhada no couro cabeludo da pessoa, da colega de trabalho, que começa a descamar, todo mundo discrimina. A psoríase, geralmente, ela aparece na 4ª década de vida, ali entre os 40 anos, mas ela pode aparecer também em qualquer idade, pode aparecer na criança, no adolescente, no jovem, pode aparecer também no idoso. Então, são várias formas, né? A gente tem várias formas de psoríase. Uma outra forma é a psoríase invertida. Lembra que eu falei que o local mais comum de aparecer é joelho, cotovelo, couro cabeludo e região sacral, lombo sacral. Mas pode aparecer em áreas de dobras. Aqui, por exemplo, nós temos a psoríase na axila, na região axilar, que também pode aparecer. Aqui a psoríase muito comum da criança, do adolescente, do jovem, que é a psoríase em gotas. Ela não vai formar mais aquela placa avermelhada com descamação, mas são várias papulazinhas vermelhas distribuídas. Acomete principalmente o tronco, esse tipo de psoríase. Muito comum em crianças e em jovens. Nesse caso específico, né, da psoríase em gotas, a psoríase do jovem, do adolescente, em 2 a 3 meses elas podem se resolver espontaneamente, pode curar espontaneamente, mas também pode agravar. O quadro pode evoluir e realmente ser necessário o tratamento. Tem a psoríase eritrodérmica, essa daqui tem um diferencial, né? Você vai ver que tem muito mais vermelhidão do que descamação. Fica-se muito mais vermelho do que aquelas escamazinhas saindo.
Isso aqui geralmente após um tratamento intempestivo, administração e interrupção de corticoides pode levar a esse tipo de psoríase. A psoríase pustulosa, que além da mancha avermelhada, além da descamação, eu vou ter também presença de pus, vai ter pústulas, né, junto aí da lesão. E aqui acometimento ungueal e acometimento articular, né? A gente chama de psoríase artropática, vai acometer as articulações, gera dor ali no local, tem que realmente ser tratado. Pode acometer as unhas, dão aí vários pontinhos nas unhas, né? Que a gente visualiza também, que pode estar acometendo também. E tem aí as formas não tão frequentes, mas que também acomete as palmas das mãos, as plantas dos pés também pode estar acometido. Então a psoríase é uma doença que precisa ser tratada, né? Muita gente pergunta, né? Primeira coisa que você quer saber quando você é diagnosticado com uma doença é se tem cura. Infelizmente, ainda hoje a gente não conhece a cura para a psoríase. A psoríase não tem cura, mas ela tem controle. Tem como você viver com a psoríase sem lesão alguma? Tem, né? A gente tem que buscar realmente fazer o tratamento. O tratamento é feito pelo dermatologista. A gente muitas vezes associa aí outros colegas, o reumatologista, quando acomete aí as articulações. A gente sabe que tem também uma disfunção metabólica, então às vezes o endocrinologista entra aí também junto com o nutricionista no tratamento desse paciente. Muita gente pergunta também se a exposição ao sol ajuda no tratamento. Ajuda sim. Uma exposição moderada, uma exposição controlada com o uso de protetor solar, porque se a pessoa se expor de forma excessiva ao sol, ela pode inclusive piorar, pode ter uma piora das lesões. Mas o sol, na medida correta, adequada, com o uso de proteção solar, ajuda sim no tratamento da psoríase. E falando de tratamento, né, tem várias coisas que a gente pode usar. O tratamento ele é feito à base de cremes, hidratantes. É importante hidratar essa pele. Geralmente são aqueles hidratantes sem cheiro, né, próprio para as peles ali mais sensíveis. Uma coisa muito importante é a pessoa evitar banhos muito quentes, com sabonetes muito fortes. Sabe aqueles sabonetes que a gente vê propaganda, né? Antibactericida. Paciente com psoríase não pode usar aquilo ali de jeito algum. Tem que ser um sabonete neutro, sem perfume, próprio mesmo para pele sensível. E banhos mais mornos, não banhos muito quentes, porque podem agravar as lesões da psoríase. A psoríase ela pode ser desencadeada por diversos fatores. A gente sabe que o álcool, o consumo de álcool, pode exacerbar as lesões da psoríase, do cigarro. Alguns medicamentos beta-bloqueadores, alguns anti-inflamatórios, alguns analgésicos, o lítio, medicamentos de lítio, podem também agravar a psoríase. Então é importante você procurar um profissional. Tá com uma mancha ali vermelhinha, que coça, que tá descamando, procura, né? Principalmente nessas áreas que são as áreas mais comuns de acometimento. Joelho, cotovelo, couro cabeludo e a região sacral, lombo sacral. Mas lembrando que a psoríase pode acometer todo o corpo. As áreas mais comuns são essas que eu falei, mas pode atingir todo o corpo. É importante você tratar. Por quê? O que pode acontecer se você não tratar? Não tem como a gente saber. Pode resolver sozinha. Lembra quando eu falei da psoríase em gotas, muito comum em crianças e jovens? Eu falei que de 2 a 3 meses pode resolver espontaneamente? Pode. Mas também pode piorar. Pode evoluir ali para uma psoríase eritrodérmica, pode chegar a acometer todo o corpo. Então é importante tratar. A gente faz o tratamento, como eu falei, à base de cremes, pomadas, derivados aí, análogos da vitamina D, têm sido bastante utilizados. E muito utilizado também terapia de radiação ultravioleta, tanto a ultravioleta tipo A e a B, a UVA e a UVB, tem sido muito eficaz no tratamento, associado aí
com imunossupressores orais que o paciente que o médico prescreve para o paciente junto com essa radiação. Então, assim, não tem cura? Infelizmente, até hoje não se conhece a cura, mas tem controle. Tem como a pessoa ter esse diagnóstico de psoríase, ter a psoríase e manter ali sem lesão nenhuma a pele dela, manter a pele dela sã. A gente considera a psoríase também uma doença psicossocial, digamos assim, porque tem um impacto social muito grande, né? A pele é algo que todo mundo vê, né? Se você tem um problema no coração, ninguém olha para você e vê que você tem. Se você tem alguma outra alteração sistêmica, muitas vezes não é vista, né, pelos colegas de trabalho, não tem aquela discriminação que a psoríase ainda hoje tem, por muita gente desconhecer do assunto. Então, o que você precisa saber? Psoríase não é contagiosa. Conhece alguém que tem psoríase? Não precisa ficar com medo de abraçar, de cumprimentar, porque não pega, não passa de uma pessoa para outra. E tem tratamento, tem como você viver e viver muito bem, sem lesão alguma na sua pele. Então, vale aí você procurar a ajuda de um profissional. O diagnóstico é clínico. Às vezes, alguns colegas pedem ali uma biópsia, né, para documentar, mas somente o diagnóstico clínico por si só já basta. E, graças a Deus, tem tratamento e tratamentos muito bons, tendo aí atingido melhora de 97%. Então, vale a pena você tratar e se informar, né, passar adiante, para a gente realmente tratar a psoríase como uma doença que é comum e não contagiosa, não precisa ter esse preconceito, essa discriminação com as pessoas que têm a doença. Você que quiser algum assunto aqui no nosso programa, como eu falei, manda seu recadinho pra gente. Nós vamos ter o maior prazer de trazer aqui o seu tema, o seu assunto para ser debatido aqui no nosso programa. E agora eu deixo vocês, mulheres, com uma dica maravilhosa. Você vai aprender a fazer uma maquiagem rápida pro seu dia a dia.
Em 5 minutos você já está pronta para sair para trabalhar, super bem produzida, fácil demais, né? E agora para os fãs de camarão, você que gosta de camarão, uma receita deliciosa, uma salada de queijo coalho com camarão para você. Bom dia, Bispa Priscila, bom dia pessoal de casa, meu nome é William Matheus. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de salada, uma salada bem saborosa e saudável, uma salada com queijo coalho, molho de tamarindo, folhas e camarões. Bom, para essa receita nós vamos precisar de 200 gramas de queijo coalho, 1 unidade de abobrinha, 50 gramas de alface, 50 gramas de rúcula, 100 ml de azeite, polpa de tamarindo, 50 gramas, 100 gramas de camarão, sal e pimenta a gosto. Primeiro passo, vou cortar abobrinhas em rodelas. Colocá-las numa frigideira quente, sem nada. Além de ser um método de cocção bem saudável, é muito saboroso pelo sabor de tostado que a abobrinha vai adquirir. O queijo coalho deve ser cortado dessa forma, assim, retangular, espessura mais ou menos de 1 centímetro, ok? Bom, deixa eu virar as abobrinhas. Um pouquinho mais. Bom, vou deixar esquentar bem a panela. Um pouco de azeite. O queijo coalho não precisa ficar muito tempo aqui, senão ele derrete, perde a forma retangular. Então, por isso que a frigideira tem que ser bem quente para tostar rapidamente, dourar rapidamente dos dois lados e o queijo manter a forma dele, retangular. Bom, agora virando as abobrinhas. Queijo. Mais ou menos 1 minuto e meio de cada lado. A coloração do queijo. Bom, nas abobrinhas, um pouquinho de azeite, sal e pimenta. Isso na verdade é uma salada morna. Queijo coalho, depois de tostado dos dois lados, 1 minuto e meio de cada lado mais ou menos, eu vou acomodá-lo sobre as abobrinhas. Bom, próximo passo, vou fazer uma emulsão com azeite e tamarindo. Azeite tem que ser 70% e 30% de tamarindo, senão fica muito cítrico. Sal e pimenta. E agora é só emulsionar. Frigideira com óleo. Um pouquinho de óleo sem excesso. Camarões.
Pimenta do reino e sal. Um pouquinho mais de óleo. Ok. Mais ou menos 2 minutos de cada lado, não mais que isso, senão ele fica duro. Próximo passo. Folhas num bowl, que é alface roxa e rúcula. Fazendo novamente a mistura, a emulsão, que é a emulsão estável. Então, antes de usá-la, tem que emulsionar novamente. Essa é a nossa salada, ingredientes simples, porém uma combinação perfeita. A apresentação ficou bem elegante devido ao contraste de cores douradas, verdes, brancas, e a apresentação é sempre importante durante a execução e finalização de um prato. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Chegou a hora de você exercitar o seu corpo, aprender a fortalecer a sua musculatura utilizando uma faixa elástica agora no ProCorpo para você. Bom dia, Luana, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Hoje vai ser com a faixa que a mulherada vai aprender a fortalecer tudo. Isso, hoje eu trouxe 2 faixas, uma mais fininha, olha. Bem fina, mais fácil, uma mais dura. Mais grossa, que é especialmente para as nossas pernas. Então vamos lá, gente, vamos exercitar. Olha, as faixas são muito legais, é um acessório que você compra nas casas de produtos de ginástica. Então, vale a pena você ter em casa para estar acompanhando e fazendo com a gente, tá? Vamos começar com a mais levezinha, mas na verdade quando a gente fala em casa, talvez não dê pra ver, mas ela é mais fininha, então acaba que ela fica mais mole, tá? Vamos esticar o braço lá na frente, dar uma distância mais ou menos assim de uma mão na outra, vai abrir e fechar. Então, olha, abre as pernas uma da outra, contrai o abdômen, dá uma sempre flexionada no joelho, tá? Alonga a sua postura e vamos abrir. Foi 1, 2, isso, 3, sempre respirando. Lembra de não tensionar os ombros, tá? Afasta os ombros do pescoço e vamos lá. Mais 2, 1. Você pode aí em casa estar fazendo 10 vezes, 12 vezes, já tá bem legal, tá bom? Vamos mais uma vez, então? Deu pra entender? Não precisa abrir tudo até lá na lateral, não. Só um pouquinho já tá trabalhando. Vai estar realizando o fortalecimento da região do seu ombro, alguns músculos do braço, ok? Olha, trabalhar bíceps. Então, a faixa, ela pode trabalhar vários grupos musculares em grupos ou específicos. Essa forma aqui você pode colocar para trabalhar nos bíceps. Coloca a faixa lá embaixo, prende com o seu pé, pega aqui e não deixa frouxa. Ó, ela tá frouxa, não vai dar para trabalhar. Realiza uma tração na faixa, organiza o seu corpo, coloca um pé na frente do outro, pode colocar outra mão na cintura, você vai puxar perto do seu ombro e descer. Ótimo. 1. Luana, tô sentindo nada, tá muito fácil. Pega mais embaixo e a tração, a força que você vai realizar vai ter que ser maior. Isso. Só mais 3, 2, 1. Vamos lá, o outro braço.
Você pode fazer de 10, 12, 15 vezes, tá? Descansa um pouquinho e repete. Então você pode intercalar um braço depois o outro e dar sequência. Isso. Mais 2. 1. Aí. E volta pro outro braço. Trabalhou a região de bíceps, bem tranquilo, tá? Causou aquela resistência e vai ficar bem firme, bem durinho, tá bom? Olha, a gente tem as faixas mais firmes, mais fortes que a gente pode realizar da perna. Vou mostrar só um em casa bem rapidinho para você aprender. Que é a faixa lá no pé. Vai puxar o joelho, esticar lá em cima e flexionar. Esticar lá em cima e flexionar. Vai estar trabalhando os membros da perna, vai estar fortalecendo. E você em casa, como é expert no Procorpo, sabe que é muito importante a gente ter a perna fortalecida, não somente para estética, para a perna ficar bonita, mas também para você ter uma qualidade de vida melhor no seu trabalho, para não sentir dores. Então, olha, eu acho que merece até no próximo programa os membros inferiores. Você leu a minha mente, eu ia te pedir isso, porque nós estouramos aqui hoje no nosso tempo. Tem como sábado que vem trazer a faixa de novo? Claro, tem, ó, dá para fortalecer até o bumbum. Tríceps dá pra também? Dá também. Porque tríceps é o trauma das mulheres, né? O tchauzinho. Então a gente precisa malhar tríceps e tem como usar a faixa. Tem. É fácil. Você, mulher que tá nos assistindo, que não tinha isso aqui em casa, dá tempo durante a semana de correr lá numa loja. E não é caro, é barato. Então corre, compra, porque sábado que vem a gente vai reservar um tempo maior aqui pro nosso Procorpo pra gente trabalhar legal, superior e inferior, dá? Não dá? Tudo, até abdominal. Então tá bom, combinado, hein? Combinado, beijinho, gente, até nosso mais. programa chegou ao final, mas eu quero aproveitar agora o rapidinho e convidar você que me assiste para mais tarde, ali às 19h30, estar conosco na Igreja Fonte da Vida, em frente ao Campo do Goiás. Culto do Ministério Atitude, de jovens ali sedentos, apaixonados por Deus. Eu quero convidar você a estar ali conosco. Hoje, 19h30, Igreja Fonte da Vida, em frente ao Campo do Goiás. Grande beijo no seu coração. Sábado que vem eu tô aqui de volta com mais Ser Mulher pra você.